Esse é o primeiro equipamento da linha Deco TP-Link que eu trago aqui no canal, que é uma linha bem famosa de kits de roteadores mesh da marca. Esse aqui é o Deco M3, que é composto por um Deco M4R, que é essa torrezinha aqui, e essa espécie de extensor repetidor mesh, o Deco M3W. É um kit gigabit com características interessantes, mas e aí, será que vale a pena? Vamos conferir tudo nesse vídeo. Partindo do básico, cada um desses equipamentos possui duas antenas internas e são dual band. Isso quer dizer que em 2.4 GHz podem chegar a uma velocidade teórica de até 300 megabits por segundo, padrão N Wi-Fi 4, e em 5 GHz até 867 megabits por segundo, padrão AC ou Wi-Fi 5. Ou seja, é um equipamento AC1200. Possui uma CPU Qualcomm. O Deco M4R, pelo que eu andei pesquisando em sites de terceiros, essa CPU é de 750 MHz, a TP-Link não informa isso. E também nesse mesmo site, que é um site especializado em disponibilizar essas especificações mais detalhadas, posso deixar aí na descrição para vocês, que o M4R ele possui 16 MB de memória flash e 128 MB de memória RAM. Do M3W eu não achei muita coisa não. Vamos lá agora tirar eles da caixa e conferir tudo que tem aqui dentro. Engraçado que eu já consigo ver aqui na caixa, ó, matador, destruidor de zonas mortas, conecta mais de 100 dispositivos e pode chegar aí, ó, a uma área de até 220 metros quadrados. Selinho aqui de 5 anos de garantia, mais algumas informações, tá tudo em inglês. E eu vou comentando tudo com vocês durante o vídeo. E olha só, dentro da caixa nós temos outra caixa. Ué, onde que abre esse negócio mesmo? Ah, aqui ó. Agora sim. Olha aí, olha só essa apresentação. Digno de um produto que é mais premium, né? Então aqui nós temos a fonte, vem nessa caixinha. É uma fontezinha aí ó, de 18 watts. Temos aqui alguns manuais, vários idiomas. E olha só o cabo de rede, que dá uma elegância a mais no produto, e é um cabo flat, não fala aqui categoria, mas provavelmente é um Cat5e. Temos aqui ó, o M3W. Ele lembra muito um repetidor, né, Wi-Fi. Aqui embaixo eu vou ter os LEDs indicadores. Aqui eu já consigo ver o selinho aí, ó, de homologação pela Anatel. É bivolt também. Eu não vou precisar de uma fonte aqui, só conectar direto na tomada. E o principal tá aqui, o Deco M4, M4R. Não tem mais nada aqui na caixa. Olha aí que bonitinho. A logo da TP-Link aqui na frente. Em cima nós temos esse detalhe. Aqui em cima acende um LED. Achei bem massa isso aqui. Aqui embaixo nós vamos ter ó, um botão de reset bem escondidinho ali. Ó. Temos aqui na parte de baixo algumas borrachinhas e as duas portas Ethernet, sendo uma WAN e uma LAN. Essa é uma das grandes desvantagens da maioria dos kits de roteadores mesh. Trazem apenas duas portas, então você recebe a internet em uma delas e você só tem uma para você distribuir essa internet, talvez para um computador, um equipamento qualquer. Aí, por exemplo, se você quiser montar uma rede mesh cabeada, que é a melhor opção, aqui eu não vou conseguir porque o Deco M3W não tem portas, né? Mas vamos supor que você tem aí um kit Deco M4, aí se você interligá-los via cabo, você não consegue conectar nenhum equipamento via cabo, entendeu? Fica um pouco confuso, né? Se você criar sua rede mesh via cabo com equipamentos mesh de qualquer marca, que tem apenas duas portas, não sobra nenhuma para você conectar outros equipamentos via cabo. Eu sei que a ideia de você usar um kit mesh ou um roteador é mesmo você ter um bom Wi-Fi, mas tem muitas pessoas que gostam ainda de usar cabo para obter o máximo ali de qualidade possível. Aí nesses casos é necessário você comprar um outro equipamento, um switch, por exemplo, para expandir essas portas. Aí aqui embaixo ó, é onde nós vamos conectar a fonte, olha ali, fica bem escondido. Um detalhe também que eu esqueci de mostrar aqui no M3W é que na lateral nós temos ó, um botão de reset. Então o reset fica aqui na lateral e aqui ele fica embaixo. Agora vamos falar de rede mesh. Talvez você está assistindo esse vídeo até agora e não sabe muito bem como que funciona essa tecnologia,
já ouviu falar, mas não entende tanto. Traduzindo para o português, mesh significa malha. Uma rede em malha que é inteligente e auto-organizável. Por exemplo, aqui eu consigo interligar dois e eles vão me entregar uma única rede, mas eu não precisaria parar por aqui não. A TP-Link, por exemplo, possui essa linha Deco e você consegue formar essa rede mesh com outros equipamentos dessa linha, como por exemplo, poderia citar aqui o Deco M5, Deco M9 Plus. E aí se você precisa de muito alcance, você poderia interligar esses equipamentos e você ficaria com um único SSID, ou seja, uma única rede. E o legal é que estando conectado, por exemplo, nesse aqui, na hora que eu chegar lá na sala onde eu vou ligar ele, automaticamente os meus equipamentos, meu celular, ele vai passar de um para o outro sem que eu perceba, de forma transparente. É o que nós chamamos de roaming. Então eu poderia estar em uma chamada de vídeo conectada a esse equipamento, passar para esse segundo ponto, terceiro, um quarto, quinto, e essa chamada não seria desconectada. Diferentemente de repetidores Wi-Fi, onde eles emitem várias redes, né? Eu tenho vários SSIDs, então estou conectado nesse aqui, na hora que eu chego nesse repetidor, que não é mesh, o sinal do primeiro vai ficar fraco, eu vou precisar me conectar a esse segundo, vai haver uma desconexão. Então assim, o Wi-Fi hoje, de longo alcance, tem que ser mesh. E além disso, ele tem o MIMO 2x2, que é a capacidade do roteador de se comunicar com múltiplos usuários ao mesmo tempo, mantendo a qualidade, juntamente com o Beamform, que identifica cada usuário, cada cliente na rede e concentra o sinal individualmente para cada um deles. Essas duas tecnologias são indispensáveis hoje em um roteador Wi-Fi. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o cabo que vem do equipamento do meu provedor, aqui no meu caso é uma ONT, o equipamento que recebe a fibra ótica, me entrega um cabo de rede. Eu vou conectar aqui na porta 1 do Deco M4R, conectar ele na tomada, fazer as configurações básicas, depois a gente repassa todas elas e claro, vamos fazer teste de alcance e velocidade. Acompanha aí. O Deco já está ligado, acompanha aqui. O aplicativo é esse, o TP-Link Deco, um aplicativo dedicado a essa linha Deco. Primeira coisa que nós precisamos fazer é nos conectarmos à rede gerada por ele. Olha aí, Deco 1284. Não precisa de senha, é só conectar. Agora sim eu vou abrir aqui TP-Link Deco. Vamos começar, vou identificar ele aqui, Deco M4. Próximo, que eu já fiz tudo. Aí por fim ele vai perguntar se o LED está piscando azul e tá, olha só. Ok, vamos nos conectar. Onde vai ficar? Vou colocar aqui no escritório. Agora ele está detectando o tipo de conexão. Olha aí, já entendeu que é IP dinâmico. Se fosse PPPoE, que também é muito usado, assim como o dinâmico, você precisaria digitar o nome de usuário e senha. É o provedor que te passa isso. Se tiver um outro roteador, é só olhar no antigo e replicar nesse. Próximo. Ah tá, configurações de IPTV, VLAN, vou deixar desligado, mas você tem a opção aí também. Qual o nome da rede? Max Dicas. A senha eu vou colocar canal Max Dicas. Como eu sempre faço aqui de teste, vocês coloquem uma senha difícil, viu? E assim, tanta apresentação aqui no unboxing, como vocês viram, como agora nessa configuração, é um aplicativo assim bem intuitivo, algo bem feito, bem pensado, né? Todos os efeitos aqui, tô curtindo pra caramba. Isso aí, galera, vamos agora nos conectar, Max Dicas, que eu acabei de criar. Ok, Deco Online, a rede está ativa. Adicionar outro Deco, vamos lá. Agora, eu já vou ligar ele na tomada, cadê ele? Tá aqui no chão, vou conectar aqui e já volto. Vamos achar ele aqui, olha aí, M3W. Aí você informa se eles vão ficar no mesmo pavimento. Aqui vai ficar, ó, se fosse no segundo, terceiro. Aqui nós temos um guia de posicionamento também, ó. Não é interessante você ligar ele próximo a equipamentos elétricos para minimizar a interferência. Um lugar fechado, né? Tem várias barreiras de livros aí, como vocês estão vendo. Coloque o novo Deco dentro do alcance da rede Wi-Fi que você criou. E aí você pode usar o seu telefone para verificar. Você não pode colocar ele muito longe, né, galera? Senão não vai formar rede mesh, vai ficar com a qualidade ruim. O LED está aceso. Vamos lá. Já encontrou? Agora eu vou colocar aqui na sala de estar. Prontinho.
já acabei por enquanto. Configuração básica realizada com sucesso. Agora eu já posso levar ele lá para a sala, mas vamos dar uma olhada aqui no aplicativo, né? Então eu consigo ver aqui, ó, os equipamentos online. Eu só tenho esse smartphone no momento, mas eu vou ter acesso aqui, ó, configurações Wi-Fi, posso desativar qualquer banda que eu quiser, alterar a senha, ativar a rede de convidados se eu quiser, uma para cada banda. Otimização de rede, ele faz uma verificação para você. Olha só, seu canal Wi-Fi está congestionado, vamos otimizar. Aquilo que eu falei com vocês, né? Até as animações aqui são bem legais. Perfeito, entendi. Lista negra, posso colocar aqui os dispositivos que eu não quero que acessem o Wi-Fi. Aqui é onde eu vou atualizar, já fiz todas as atualizações disponíveis. Ok. Parte de avançado, ó, IPv6, todas as configurações necessárias nós vamos ter aí, ó. O Beamform está ativado. Esse roaming rápido, eu tinha até deixado ativado, tá? Quando eu configurei aqui, funcionou bem. Já vi isso atrapalhar em outras marcas. Aqui, pelo menos, eu não tive problemas. Ó, notificações, alertas de conexões, né? Então, toda vez que um dispositivo se conectar, ó, alerta de novos dispositivos, eu posso vir aqui e ativar esse alerta. Alerta de dispositivo conhecido. Então, você quer vigiar quando certa pessoa na sua casa se conecta. Você vem aqui no mais e adiciona o dispositivo desejado. Modo de operação, ele também funciona como ponto de acesso. Então tem muita coisinha aqui no aplicativo. Aí é o seguinte, temos uma parte de WPS. Então quando você, por exemplo, quiser conectar algum dispositivo de forma mais rápida, né, que tem um botãozinho lá WPS, aí por exemplo, você vem aqui no escritório, toca aqui em cima de WPS e vai lá e aperta o botão no cliente também. Eu não aconselho usar isso aqui não, tá? WPS, ele traz uma falha de segurança para qualquer equipamento Wi-Fi. Já foram constatadas falhas em relação a esse protocolo que era para ser seguro, mas não tem nada de segurança aqui. Então evite usar isso, tá? Que nós já estamos acostumados de ver aqui no canal. Por exemplo, coloca aqui o nome do filho, o que é criança, pré-adolescente, adolescente. E aí você escolhe quais os tipos de site você vai dar acesso. Aqui todos esses ele vai ter acesso, como por exemplo redes sociais. Então se eu quiser tirar redes sociais, download, eu tiro no menos aqui. No mais, eu adiciono isso a essa criança que eu estou fazendo o controle. Websites, ó, posso tocar aqui e digitar o site, por exemplo, que eu não quero que ele acesse. Próximo, limite de tempo, posso definir que é o dia de semana, limite diário, hora de dormir, coloco aqui, ó, o horário que vai funcionar Wi-Fi, internet. E aí é só eu selecionar o dispositivo, aqui só apareceu o meu que eu estou configurando e depois é só clicar em feito. Aqui eu tenho o QoS. Então eu posso definir quais dispositivos terão prioridade na minha rede, isso é bem legal. Relatório mensal, olha que massa. Total de dispositivos conectados, tudo isso referente ao mês. Eu posso, por exemplo, selecionar o mês passado ou o mês de outubro. Nós estamos gravando isso aqui em dezembro. Então aqui eu posso ativar ou desativar esse relatório e posso limpar dados também. E aqui em administradores eu posso adicionar outros e-mails para também gerenciar esses equipamentos. A pessoa só precisa ter criado a sua conta com a TP-Link, certo? Então é isso, galera, uma visão geral do aplicativo para vocês. Aqui na tela inicial eu vou ter as notificações aqui em cima, posso adicionar outro deck, como vocês já viram. Aqui do lado, no canto superior esquerdo, eu vou ter aqui, por exemplo, amigos do Deco. Ah, tá. Conectar a Alexa, mas eu acho que não funciona, olha só. Não está disponível no Brasil, não. Por exemplo, vamos pesquisar aqui no aplicativo da Alexa, só para tirar as dúvidas. Mais skills e jogos. Vamos pesquisar aqui TP-Link. Olha só, não está disponível no Brasil ainda. O único serviço que eu já consegui fazer funcionar até hoje foi o da D-Link, que dá para controlar o roteador. Essa TP-Link casa aqui não é a mesma skill que está falando aqui no aplicativo, não. Beleza, vamos fazer o seguinte agora. Aproveitando que eu já estou com o smartphone aqui em mãos, vamos fazer um teste de velocidade também. Estou aqui do lado e aqui a conexão inteligente está funcionando, né? Como vocês viram lá, ele emite 2.4 e 5 GHz ao mesmo tempo. Dependendo da distância que você tiver dele, ele vai te fornecer a melhor rede. Não tem como, pelo menos eu não vi até agora, separar essas redes. Vamos ver lá no PC se isso vai ter jeito, mas eu acho que não. Aí, ó, então deu 520 em download e 405 em upload. Mais uma vez, só pra gente confirmar. A velocidade de download caiu um pouco agora.
Mas é isso, o Wi-Fi está sempre variando, daqui a pouco eu faço o teste também no S20 FE, esse aqui é o iPhone 11, ambos os smartphones aqui têm suporte até o Wi-Fi 6, vamos dar aquela conferida no sistema lá no PC agora. Pelo que eu vi aqui no PC, ó, vou dar aqui o comando ipconfig, o IP padrão desse roteador é 192.168.68.1. E olha só que interessante, eu estava até pensando aqui, pô, eu não configurei senha para acessar as configurações dele. Como que eu vou fazer aqui, ó? TP-Link ID, porque eu já estava logado lá na minha conta, então eu vou colocar a senha da minha conta TP-Link ID. Deixa eu ver se eu lembro agora, né? Não é essa. Ah, segunda tentativa deu certo. Bom, ficou em inglês aqui, mas não tem problema, vamos usar aí, ó. Tradutor Google. Então, já consigo ver aqui o mapa da minha rede, escritório, sala de estar. Por enquanto, só tem 2 clientes conectados, mas eu já fiz o teste aqui de conectar todos os meus dispositivos, que são aproximadamente 30, e funcionou bem, fluiu bem a rede, depois que eu atualizei o Deco M3W. Por isso que é importante verificar atualizações. Eu não tinha verificado, eu não estava tendo uma boa qualidade na minha rede. Foi quando eu vi que tinha uma atualização disponível para ele. Aí pronto, depois ficou fino. Então aqui eu vou ter uma série de informações, ó, como carga da CPU, uso da memória, nome de rede e senha. Vamos aqui em avançado. Aqui eu só tenho o status mesmo da minha rede. E sistema, eu posso fazer atualização de firmware por aqui também. Registro do sistema, todos os logs, né, tudo que foi feito no sistema vai aparecer aqui. Configurações do tempo, relógio, reiniciar os equipamentos e alguns parâmetros do sistema caso eu queira habilitar. E basicamente é isso que temos aqui no PC. A maioria das configurações são feitas lá no aplicativo. Vamos testar a velocidade de internet? Estou conectado via cabo, tem que chegar aqui mais de 900 MB. É isso aí, ó, 933. Eu tô com outro roteador conectado aqui também na minha rede. Mesmo assim, no teste aqui tivemos boas velocidades. Agora vamos fazer o mesmo teste, só que sem fio. Eu já venho aqui, ó, para a gente desabilitar o cabo, conectado em Max Dicas. Vamos ver. Vamos lá. E conectado em 5 GHz, né? Porque como já expliquei, ele te entrega a melhor rede à medida que você se aproxima ou se afasta do roteador. De acordo com a sua distância, ele vai te entregar a melhor rede. Olha aí, quase 600 MB em download, sem fio, tá, galera? E upload, passou, hein? Passou bonito. 643 em upload. Wi-Fi 5, 5 GHz. Passou essa velocidade sem fio. O PC está aqui do lado do roteador. Agora eu farei testes de alcance só com o M4R, vou desconectar o M3W lá e depois eu conecto ele e refaço os testes e mostro tudo para vocês. Só que antes de continuar, se você ainda não fez, ó, deixa aquele like, sapeca o joinha, porque você vai ajudar muito o canal. E como eu tinha dito, fiz também o teste de máximas velocidades no S20 FE, conseguindo incríveis 617 megabits por segundo em download e 587 em upload. Iniciando o teste de alcance, o primeiro foi lá no banheiro da suíte, que fica aproximadamente 9 metros do M4R. Aqui eu percebi que o S20 FE estava conectado em 5 GHz, mas o iPhone 11 pulou para 2.4 GHz. Então a diferença aqui entre as velocidades é gritante. E as máximas ficaram com o S20 FE, com 248 em download e 117 megabits por segundo em upload. Aí partindo para a copa, que fica aproximadamente 10 metros e meio do roteador, aí todos eles se conectaram em 2.4 GHz, conseguindo a máxima de 39 em download e 19 em upload, ambas velocidades com o iPhone 11. O próximo teste foi na cozinha, que fica a 13 metros e é o local que possui mais barreiras até o roteador que fica no estúdio. Conseguiu o máximo de 22 megabits por segundo em download e 12 em upload. E por fim foi na área de serviço, permanecendo ainda em 2.4 GHz, eu consegui o máximo de 45 em download e 24 em upload com o iPhone 11. Bom, agora foi hora de conectar o M3W entre a sala de TV e a copa, como vocês estão vendo aí no vídeo. Refiz os 4 testes e agora lá no banheiro
Todos os dois smartphones ficaram conectados em 2.4 GHz e no geral as velocidades caíram, só consegui um pouco mais em download no iPhone 11. Aí continuei os testes e engraçado que tanto na copa, cozinha e área de serviço, o S20 FE insistiu em permanecer conectado em 2.4 GHz. Então, como vocês podem ver, as diferenças foram gritantes, porque o iPhone 11 se conectou em 5 GHz. E vale ressaltar aqui que nesses testes eu ativei a função roaming rápido. E mesmo assim veja que vai depender do seu smartphone, dos seus dispositivos. Alguns vão fazer esse roaming mais rápido e outros não, o que é uma pena, né? Aí fiz essa tabela comparativa e dá pra gente ter uma boa noção aqui, viu? Coloquei aqui os 3 cômodos que ficam mais distantes do roteador lá no estúdio. Então veja que usando apenas o M4R, na Copa, onde eu tinha conseguido aí 39 em download, adicionando o M3W em mesh na rede, eu consegui 163 em download e 142 em upload. E antes eu tinha conseguido 39, como já citei, e 19 em upload, apenas com o M4R. Na cozinha também o ganho foi absurdo, saindo de 22 em download para 137 com o M3W, e de 12 de upload para 96. E para finalizar também na área de serviço tivemos uma grande melhora, saindo de 45 de download apenas com o M4R para 130 com o M3W e de 24 de upload para 128. Conclusão sobre o Deco M3. Começando aí do design, é um design bem agradável. O M4R, por exemplo, é bonito, você pode colocar aí sobre a sua mesa, um lugar bem visível que não vai ficar feio aí no seu móvel não. O extensor, né, o M3W, ele geralmente vai ficar mais escondido mesmo, mas até que se ficar aí na tomada, ó, não é algo que vai deixar sua sala, o seu cômodo feio não. Sobre isso não tenho o que reclamar. Construção também aparenta ter uma construção de um produto premium mesmo, bem construído, todos os detalhes. E aí também chegamos no sistema, no aplicativo, né, para ser mais exato. O aplicativo tem as principais funções, gostei bastante, é bem intuitivo. Sistema lá no PC não temos muita coisa, mas não é a proposta mesmo desse equipamento, pelo que eu vejo. A ideia é concentrar ali no aplicativo, que é fácil de usar, qualquer pessoa vai conseguir configurar. Principalmente se seguir a dica desse vídeo aqui, né? Então depois já compartilha esse vídeo também com aquele amigo seu que tem dificuldades. Em relação aos testes de máximas velocidades, eu gostei do que eu vi aqui com o Deco M4R, só que ainda bem que ele é vendido em kit com 2 ou 3, né? Ou o kit do Deco M3, como eu mostrei aqui no vídeo. Porque usando apenas uma unidade aqui, eu não curti muito, porque ele tem lá a questão da conexão inteligente e não dá para emitir as bandas separadas, então às vezes você poderia usar 5 GHz, mas vai usar 2.4 de acordo com a distância. Porque como já expliquei nesse vídeo, não depende só dele, depende também dos dispositivos conectados a ele. Aí quando eu usei os dois aqui, curti pra caramba. E até uma dica, galera, não vale a pena você, pelo menos na data de gravação desse vídeo, não tá valendo a pena comprar o Deco M3, composto pelo M4R e pelo M3W, porque o preço tá saindo praticamente igual ao Deco M4. O Deco M4 você encontra o kit com 2 desse aqui ou até com 3. Então o kit com 2 desse tá saindo praticamente o mesmo preço com esse kitzinho aqui. É claro que 2 M4R é melhor do que um M4R e um M3W. Mas assim, Rede Mesh funcionou muito bem, já falei aqui, né, que era o futuro, mas Rede Mesh é realidade. Para você que precisa de um Wi-Fi de longo alcance, a melhor solução é Rede Mesh. E essa linha Deco da TP-Link é uma linha que vale a pena sim adquirir. Temos tanto aqui o Deco M4, o Deco M5, temos agora o Deco X20, que é um lançamento Wi-Fi 6, temos o Deco M9 Plus, então eu vou deixar aí na descrição todos os links para você dar uma olhada depois de assistir esse vídeo. Mas falando do resultado dos testes de velocidade e alcance, ficou dentro do esperado. Se curtiu o vídeo, já sabe, né? Eu já pedi o like, confere aí se você ainda não é inscrito no canal, porque se não tiver inscrito, ó, não perde tempo. Se inscreve aí e ativa o sininho das notificações, assim você não perde nada que eu mando por aqui. Me acompanha também mais de perto lá no Instagram, tô sempre interagindo com a galera, lá no canal e grupo no Telegram também, tá tudo aí na descrição. Caso você queira assistir outras revisões de roteadores, é só clicar aqui embaixo ou aqui em cima para assistir o último vídeo do canal. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.